todas as grandes informações que saíam naquele horário. Não sei até se não fazia de propósito, mas o Douglas já dava antes as informações, porque ele tinha fontes, um grande repórter tem fontes, e a gente furou todo mundo em todas as notícias dos caras que iam para a cadeia, e depois dos que saíam da cadeia. Então foi um trabalho brilhante, foi um trabalho legal que a gente tem orgulho de ter feito, né, Douglas? E parabéns a você. Muito obrigado, Datena. Com certeza foi fruto aí de muita dedicação, já que é o que você comentou, é a manutenção das fontes, a responsabilidade, porque a gente foi duro, a gente não foi mole com a Lava Jato, não. Inclusive o próprio Datena, quando tinha que criticar, criticava, quando tinha que dar aí os louros para a Lava Jato, deu. Então a gente foi muito justo durante todo o processo. E o grande segredo foi justamente a agilidade e o que você falou, viu, Datena, da liberdade que a gente tinha de expressão. Falou, é porque o Datena pode falar o que quiser. Eu nunca, em 6 anos de Operação Lava Jato, recebi uma orientação. Douglas, puxa para esse lado, economiza ali naquele empresário. Nunca. A liberdade de expressão foi 100%. Em 6 anos de Lava Jato, nunca recebi nenhuma orientação editorial. Apenas responsabilidade, cheque os fatos. E isso a gente fazia aí com grande responsabilidade mesmo. Entre os furos aí, Datena, acho que o que mais repercutiu, e que até hoje eu recebo viralizado em WhatsApp, em redes sociais, foi do Lula milionário, quando a gente descobriu ao vivo no Brasil Urgente as cadernetas aí de previdência de 12 milhões de reais envolvendo o ex-presidente Lula. Além de, por exemplo, quando divulgaram as ligações, né, tivemos as ligações envolvendo Lula e Dilma, em que ela queria dar uma garantia para que ele não fosse detido, a do Bessias. Então, realmente, se não foi... com certeza foi de propósito, né? Todos sabiam ali que a gente estava com muita agilidade. Era tudo muito rápido. Isso que foi aí grande parte desse sucesso da nossa cobertura, porque era tudo muito rápido. Quando eu estava ali posicionado e checando as informações, inclusive com um computador em frente atualizando o sistema da justiça, dos principais processos, para ver se tinha entrado alguma coisa, e sempre entrava na hora do Brasil Urgente, a gente trazia aí... o pulo do gato. Exatamente. Além das informações que o repórter deve ter, o Douglas fazia o que fez uma menina lá de Curitiba. Né? A casa caiu para a Universidade Federal do Paraná, porque uma menina estudante de jornalismo que nós entrevistamos aqui, e o Agostinho lembra disso, eu não sei por que não contratamos essa menina, porque eu sugeri Você falou no dia lá. Contratasse. A menina entrou no portal Transparência da Universidade do Paraná. E o Douglas deu essa notícia também. Eu lembro também. E essa menina no portal Transparência, ela descobriu uma maracutaia desgraçada que estava sendo feita na Universidade do Paraná. Grandes repórteres fantásticos, não tiveram essa ideia. E a menina, que era uma estudante de jornalismo, fez a casa cair para um sistema de corrupção que tinha dentro da Universidade do Paraná. Quanto a essa história do Lula milionário, eu juro por Deus, pela saúde dos meus filhos e netos, que é a coisa que eu mais preservo, e da minha querida esposa, que é a razão da minha vida. Eu lembro direitinho, né? E eu espero nunca usar a minha esposa em nenhum processo em que eu fale assim, mas minha mulher é que fez isso, pena que ela já morreu. Eu jamais faria isso, jamais faria isso. Eu prefiro ir para a cadeia, ir preso e morrer, do que usar a minha mulher como testemunha morta da história. Eu não faria isso. O cara disse que ama e tal, eu disse, não, eu não queria. Quem queria era minha mulher, né, que morreu e tal. Eu não faria isso. Então, o lance é o seguinte, quando o cara falou, o Douglas falou, foram bloqueados 9 milhões do presidente Lula, eu levei um susto, cara. Juro por Deus, mas foi verdade. Não é e tinha palhaçada, acabado não. de entrar no sistema. Naquele minuto entrou no sistema, abri, dei a notícia, foi realmente uma surpresa. Ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento, né? E o Douglas falou assim, e não é só isso que ele tem, não. Ele tem 27 milhões. É que o Moro mandou bloquear 9 dos 27 milhões. Pelo que constava aí, acho que era 27 milhões. Né? E quando eu soube disso, foi um choque para mim. Porque, por exemplo, de uns tempos a essa parte, eu sempre ganhei muito bem em televisão. Não é? E eu tinha ali, no máximo, eu tinha 1,5 milhão, 2 milhões na conta. Em quanto tempo de profissão? Em muito tempo de profissão.
É muito tempo de profissão. Foi antes até acho que foi antes da decisão judicial em que eu perdi 10 bilhões de dólares em propriedades e tal, mas em dinheiro vivo eu não tinha grana, não chegava a 1,5 milhão, 2. Eu não consegui guardar essa grana toda. Eu não amealhei essa grana toda. Nem patrimônio eu conseguia chegar ali perto naquela época. E eu levei um susto quando, olha, 9 milhões do Lula foram bloqueados. Eu falei, pô, eu jamais imaginei que o Lula tivesse isso. Sério, eu fiquei assustado. E aí um assessor dele ligou e disse assim, o Datena, olha, não é bem isso aí é dinheiro de palestra. Eu falei, vai dar palestra assim no raio que o parta, 27 conto, cara. Vai dar palestra assim em Marte. Lembra disso, Douglas? Lembro. Aí o cara mentiu pra mim. Porque eu falei assim, então põe o Lula pra falar comigo aqui. Ele falou, não, o Lula, porque morreu, nunca tinha morrido um cara importante da vida dele, do PT e tal. O Lula tá no velório. Era mentira, porque o Lula estava dando uma entrevista ao vivo para o canal do Trajano, que aliás é um grande jornalista que eu respeito, e gosto do Trajano como comentarista esportivo, sempre gostei como comentarista esportivo, mas o Lula ao mesmo tempo estava dando entrevista para o Trajano, e o cara mentindo dizendo que o Lula estava no velório, e que não podia entrar comigo ali. Falei, põe o Lula para falar comigo aí, então, que eu quero saber onde é que ele arrumou esses 27 conto aí, velho. E não era o total do que ele poderia ter. Eu levei um susto mesmo nesse dia. E daí por diante, né? Daí por diante, Douglas.